Pastor Carlos, vamos para a reflexão. Livro do Gênesis, capítulo 37. 37:1. Gênesis 37:1. Gênesis 37:1. Vamos orar antes da leitura. Senhor Deus, te agradeço a oportunidade de estar com meus irmãos mais uma vez. Peço a tua misericórdia sobre a minha vida, tua graça, tua unção sobre mim, porque eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor nesse momento. Que eu seja, ó Deus, simples e objetivo, e que a necessidade e o desejo do coração do meu irmão, da minha irmã, sejam atendidas através da palavra. Faça essa oração. Quem concorda diz amém, Jesus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Jacó era filho do Isaac e ele habitou na terra onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, em Canaã. O versículo 1 assim ensina. Aí, no versículo 2, nós lemos assim, ó: esta é a história da família de Jacó. Esta é a história da família de Jacó. Pela manhã, nós conversamos. Esse culto, ele não é gravado, é culto, é ao vivo. E de manhã nós conversamos, debaixo da luz desse texto, e a nossa reflexão, na minha avaliação, foi bastante proveitosa. Eu espero que Deus nos ajude para que esse momento na nossa vida seja um momento bastante proveitoso também. O versículo de número 2, ele fala assim, ó: esta é a história da família de Jacó. Eu penso que é válido nós destacarmos, nós refletirmos sobre essa palavra história. Ficou registrado, ou ficaram registrados, as ações, as atitudes, o dia a dia da família do Jacó. E eu dizia que acertos e erros todos nós temos. Todos nós acertamos em algo, mas todos nós erramos também em algo. Às vezes, podemos ser daqueles que mais acertam do que erram, mas de repente, pode ser que alguém seja daqueles que mais erram do que acertam. Com erros e acertos, independente daquilo que prevalece na vida da pessoa, a história vai sendo escrita. E é interessante, eu propus ainda uma ilustração, dizendo assim: se eu perguntar
se eu perguntar a uma pessoa, o que você vê aqui? Essa pessoa vai dizer uma folha branca. Mas se eu fizer um pingo, uma bola, uma marca no meio, no canto, na folha, e voltar a mostrar para alguém a mesma folha, mas agora com uma marca no meio, e perguntar, via de regra, geralmente, as pessoas não vão enxergar a folha branca. Elas vão enxergar a marca, o círculo, a bolinha, seja lá o que for. O que você vê aqui? Uma marca, uma bolinha, seja lá a cor que for, azul, amarela, verde não. Verde não quero nem ouvir falar desses dias. Azul, amarela, vermelha, preta, roxo, até rosa. Rosa. E pronto. Assim é na nossa vida. Infelizmente, assim é no decorrer da nossa vida. Você faz um monte de coisa certa. Você faz um monte de coisa boa. Você faz um monte de coisa legal. Você faz um monte de coisa muito positiva. Você faz muita coisa assertiva, muita coisa que produziu edificação, muita coisa que produziu crescimento, muita coisa que ajudou de alguma maneira. Pouco é enfatizado, mas se você erra de alguma forma, se você faz ou fala alguma coisa que não é agradável a alguém, logo, então, tudo aquilo que você fez é deixado para trás. Tudo aquilo que você fez é ignorado e é enfatizado o seu erro. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso não é um privilégio seu. Isso acontece na grande maioria, ou com a grande maioria das pessoas. Com a grande maioria das pessoas isso acontece. Independente se você é daquele que mais faz coisas boas e legais ou não, a sua história está sendo escrita. Então, logo, se nossa história está sendo escrita, a melhor coisa que podemos fazer, principalmente estando em Cristo Jesus, é trabalharmos para ter o maior número de acertos possível. Trabalharmos para termos o maior número de questões bem positivas possível. Por quê? Porque a história, ela vai sendo escrita. Eu falava, nós estamos aqui desde, até comentei do último culto que nós havíamos participado juntos, dia 18 de março, uma quarta-feira, um culto pesado, um culto carregado, mas não é por uma questão espiritual, não, era uma questão apreensiva. Quem estava aqui sabe do que eu estou dizendo, aquela questão onde muitos já estavam evitando sair de casa, evitando aglomerar e assim por diante, onde muitos optaram por nem vir ao culto, e aqueles que vieram meio apreensivos. Foi um culto, uma quarta-feira pesada, uma quarta-feira difícil, um culto de quarta-feira que não foi dos mais fáceis. Pois bem, era 18 de março de 2020, 18 de março, 18 de abril, maio, junho, julho, e já estamos chegando no 18 de agosto. Hoje é dia 10 de agosto. Não, 9 de agosto
Domingo que vem já vai para o dia 16 de agosto. Pronto, já vai fazer 5 meses que nós estamos juntos online, com uma atividade apenas presencial, tendo a liberação para fazermos. Logo em seguida veio novamente a orientação para vetando as atividades presenciais. A história ela vai sendo escrita. Nesse tempo de distanciamento, nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde cada um de nós está tendo a oportunidade de repensar muitas coisas, a nossa história está sendo escrita. Esta é a história da família do Jacó. A história da sua família está sendo escrita. A sua história profissional está sendo escrita. A sua história ministerial está sendo escrita. A sua história enquanto um cristão está sendo escrita. Aí vem aquela pergunta que é importante fazermos. Se alguém perguntar a seu respeito, se for perguntar para alguém a seu respeito, o que é que vai ser ouvido acerca da sua história? Esta é a história da família de Jacó. A sua história. Se perguntar para a sua esposa, você que é casado, o que é que a sua esposa vai falar de você? Qual é a história que ela vai poder contar a seu respeito? Se perguntar para o seu marido, você que é casada, o que é que o seu marido vai contar? Qual é a história que o seu marido vai contar a seu respeito? Se perguntar para o seu pai, para a sua mãe, o que eles vão dizer a seu respeito? Qual é a história que eles vão dizer a seu respeito? Se perguntar para o seu pastor, o que o seu pastor vai dizer? Qual é a sua história? Se perguntar para o seu líder de célula, o que o seu líder de célula vai dizer a seu respeito? Se perguntar para o seu vizinho, que o seu vizinho vai dizer a seu respeito. Se perguntar para os seus amigos, o que os seus amigos vão dizer a seu respeito. Se perguntar para os seus clientes, o que os seus clientes vão dizer a seu respeito. Se perguntar para o seu patrão, o que é que o seu patrão vai dizer a seu respeito. A história está sendo escrita. Nós temos a oportunidade de construirmos uma linda história. Nós estamos tendo a oportunidade de fazermos as escolhas em Cristo Jesus, de fazermos a melhor escolha ou as melhores escolhas. Nós estamos tendo essa oportunidade. Nós estamos tendo a oportunidade de olhar na Bíblia e poder ver na Bíblia que as histórias elas ficam registradas, que outras pessoas aprendem com as histórias. Nós estamos aprendendo com a história da família do Jacó, mas outras pessoas vão aprender com a nossa história, com a história da nossa família. Nós estamos tendo essa oportunidade. Vejamos, continua a leitura. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. José tinha quanto? 17 anos. O que o José fazia? Pastoreava o rebanho. Com quem? Com seus irmãos. A história foi escrita e sendo agora usada para produzir edificação em nossa vida.
Como era a família do Jacó? Bom, era uma família onde haviam vários filhos. Os filhos, eles eram trabalhadores. Eles estavam envolvidos em cuidar dos rebanhos do pai. E o irmão de 17 anos, o irmão mais novo, estava envolvido também. Uma família de trabalhadores. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Eu ainda hoje citei, há um que virou, quando é muito visualizado, virou meme, é assim que fala? Cômico, não é cômico. O menino engraxate. Oi? Viralizou. Quer dizer, foi muito visto o vídeo. Um menino, talvez 10 anos, 11 anos, se tiver, acho que nem tem isso daí. Eu imagino que você tenha visto, porque muita gente viu esse vídeo. O menino com uma caixinha de engraxate no ombro, passa na frente numa relojoaria. Ali naquela relojoaria ele chega meio assim, não sei se dono, não sei se funcionário, um senhor muito educado, muito atencioso, chama o menino, entra, rapaz, e o menino começa a olhar e começa a ver, o que é que você está querendo? Fala. Eu estou querendo comprar um relógio para o meu pai, dar um presente para o meu pai. Aí ele vê ali, ele vai olhando, escolhe um relógio, com a ajuda do senhor, o senhor conversando, atencioso. O menino escolhe o relógio, um relógio que coube no bolso dele, não por causa do tamanho, mas por causa do valor monetário. Então, o senhor embrulha o relógio do jeito que deve embrulhar, com todo carinho, com toda atenção, e esse senhor entrega o relógio na mão do menino, o embrulho na mão do menino, e diz: esse é o relógio que você comprou por seu pai. E aí ele pega os 30 reais que o menino deu a ele, como forma de pagamento, que era o preço do relógio, e ele dá os 30 reais para o menino de volta. Esse é o presente seu. E eu achei, lógico que eu não estou sozinho nessa. Muita gente achou muito joia, muito legal isso aí. Um menino tão novo, motivado a presentear o pai, motivado a fazer uma surpresa ao pai, com o fruto do seu trabalho. Coisa linda, coisa joia. Quer dizer, lá atrás, o José trabalhava. Quantos anos ele tinha? 17. Ele trabalhava junto com os irmãos dele. Nos dias de hoje, um exemplo como desse menino que é filmado, a tecnologia nos permitiu visualizar a imagem de um menino engraxate, comprando relógio para presentear o seu pai. Essa é a história. A história vai sendo escrita. Veja como que continua a história. O José, com 17 anos, ajudava os irmãos no pastoreio dos rebanhos. Ele ajudava os filhos da Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. O José era filho da Raquel. Raquel era irmão da Lia. Falei Raquel era irmão, né? Não, Raquel era irmã da Lia. Raquel era a mulher dos sonhos do Jacó. Por causa de Raquel, Jacó trabalhou 14 anos. Trabalhou muito para ter a Raquel. O Jacó tem filhos com a Lia, tem filhos com a Zilpa e tem filhos com a Bila, que eram servas da Raquel e da Lia. O Jacó teve filho com essas 4 mulheres.
O José era filho da Raquel, mas a Bíblia ensina que ele ajudava os filhos das outras mulheres, que eram irmãos dele. É interessante que dá para observar que havia ali dentro daquela casa, havia ali dentro daquela família, uma colaboração, uma cooperação. E a sequência do texto vai dizer assim, contava ao pai a má fama deles. E eu, quando fiz uso desse papel aqui para sugerir uma reflexão, dizendo que a pessoa estaria visualizando o papel e dizendo, vejo um papel em branco, e após uma marca diria, vejo uma marca no papel, vai valorizar a marca e vai esquecer que o papel está 99,9,9% limpo, branco. Aqui o texto diz assim, contava ao pai a má fama deles. E eu prefiro nessa noite propor a você, proponho a você uma reflexão da seguinte ordem. O José, ele contava ao pai a má fama dos irmãos, aquilo que os irmãos faziam que não era legal, pensando em ver os irmãos bem. Eu acho ainda oportuno e necessário dizer assim, o José, ele não ia, não é isso que a Bíblia relata, ele não ia nos vizinhos relatar ou reclamar dos irmãos. O José, ele não ia no Face ou no Instagram fritar os irmãos, ele não ia em rede social fritar os irmãos. A Bíblia diz que o José relatava ao pai aquilo que os irmãos faziam que não era legal. E eu acho que isso é algo interessante para nós pensarmos. Estamos entregando a Deus o primeiro dia da semana e vamos ter uma semana toda para irmos pensando nessa reflexão. Admoestando-vos uns aos outros, ou seja, a Bíblia ensina a nós ajudarmos-nos uns aos outros, mostrando, apontando aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. O José, ele estava conversando com o pai dele, ele estava conversando com a pessoa responsável pelos demais. O José estava conversando com o pai dele. É aquela questão da pessoa apresentar uma questão ao patrão, que é o responsável, ao encarregado, que é o responsável, ao pastor, que é o responsável. Muitas vezes a pessoa, ela ouve ou ela vê algo que está errado, ela não fala para o responsável, ela guarda para si, não ajuda aquele que está no erro, ou ainda ouve, vê, sabe de algo que está errado, fala para quem não vai poder ajudar em nada, e um problema que podia ser resolvido com facilidade, por vezes acaba se tornando um gigante. A proposta de reflexão é que o José, ele estava trabalhando, quem sabe, para ver alguns erros, alguns equívocos, alguns enganos serem corrigidos a tempo. Eu quero, na noite de hoje, propor esse pensamento a todos nós. Claro que a palavra de Deus, ela é viva, ela é como uma espada de dois gumes, ela é penetrante, ela é viva e apta para discernir pensamentos, intenções de coração e assim por diante. Você pode pensar ou interpretar ou entender ainda de uma outra ou de várias outras maneiras. Mas eu quero propor esse pensamento. O José estava trabalhando pelo bem dos seus irmãos. A Bíblia diz assim, verso 3. Ora, Israel, veja, versículo 2 diz assim, esta é a história da família de Jacó. Esta é a
história de quem? Da família do Jacó. Como é que é a história da família do Jacó? Jacó tinha um filho. Esse filho, que tinha 17 anos, ajudava os irmãos, que eram mais velhos. Esse filho não tinha dificuldade com os irmãos que eram filhos de outras mães, do mesmo pai, mas de outras mães. Era a mesma casa, a mesma família. Havia entre eles ali um entendimento, uma cooperação. Pelo menos é isso que a Bíblia nos mostra dentro do comportamento do José. Ainda a Bíblia diz, no verso 3, ora Israel. Por que Israel? Quem é o Israel? Israel é o Jacó. Está sendo contada a história do Jacó. A história do Jacó é que ele passa por uma mudança, por uma transformação. A história do Jacó mostra que no val do Jaboque ele tem um encontro com Deus, e ali naquele encontro com Deus ele tem o nome dele mudado. De Jacó agora ele passa a se chamar Israel. É uma casa, é uma família que traz uma história de mudança, que traz uma história de transformação, que traz uma história de superação. É uma história que mostra, que nos convida a pensarmos nos dias de hoje sobre situações que devemos vencer, situações que devem ser deixadas para trás e ficar apenas e tão somente como a história registrada. Um dia eu fui assim, um dia eu fui assado, mas hoje em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, eu sou mais do que vencedor. Ora, Israel, então estamos falando do Israel, uma pessoa que teve a sua história mudada. Aí a sequência diz assim: gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Havia um porquê. E eu fiz ainda de manhã um desafio, entre aspas, né? Eu fiz uma enquete, levando o pessoal que me acompanhava no culto da manhã a pensar: você que é mãe, você que é pai, tem como gostar mais de um filho do que do outro? Não tem como gostar mais de um filho do que do outro. É filho. Até falei de uma reportagem que eu vi nessa semana de bebês que são trocados, porque isso acontece ainda, infelizmente, são trocados em hospitais, nas maternidades. Vi um documentário, já mães que acabaram cuidando, criando filhos que não eram os filhos biológicos delas. E depois de um tempo passado, vão saber através de exame, através de DNA, através de uma soma de fatores que foram trocadas as crianças no berçário. Aquela situação, mesmo a mãe, o pai, sabendo que não é o filho biológico, mas o amor que é gerado, a construção toda dentro da ideia da família que é gerada ali naquele lugar. Falei da minha mãe teve 12 crianças, 12 filhos. Hoje nós somos em 10. Você vai perguntar para minha mãe se ela gosta igual ou ama igual, ela vai dizer que sim. A minha mãe ama todos de igual maneira. Posso falar isso para você. Mas quando a minha mãe fala de um irmão em específico, ela fala diferente. Não quer dizer que ela ama esse mais do que os outros. Mas a história de um foi desenvolvida dentro de um contexto que a história dos demais não esteve. Quando minha mãe fala do meu irmão Carlos, o que meu irmão Carlos sofreu, as dificuldades que ele enfrentou enquanto criança, nenhum dos outros 11 sofreram. A história que
que envolveu minha mãe e meu irmão Carlos é uma história que é diferente da história de todos os outros demais. Então, aqui o texto diz assim, ó: Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Por quê? Porque o José havia nascido da sua velhice. Quando o Jacó já estava na sua velhice. Então, ele tem um filho com a Raquel, que era a mulher dos seus sonhos. É aí que ele tem um filho com a Raquel, que não podia ter filho. Nós estudamos a história não faz muito tempo. Esse contexto todo, trabalhou 14 anos por aquela mulher, queria ter um filho com aquela mulher não engravidava. Havia esperança, expectativa, o sonho, mas não acontecia. O tempo vai passando, quando ele já está em sua velhice, daí ele tem o filho. É lógico. A história e o contexto, ela vai gerar em Israel um sentimento diferente. Então isso é importante, inclusive, porque às vezes dentro de casa, dentro de famílias, há dificuldade. O filho fala assim, o filho ou a filha fala: você gosta mais do fulano do que de mim, você gosta mais do Beltrano do que de mim. Não tem isso. Uma mãe, um pai não gosta mais de um do que do outro. É impossível. O que pode acontecer, e isso acontece, a história bíblica mostra isso, é que determinados filhos nascem dentro de um contexto que os outros não nasceram. Crescem dentro de um contexto que os outros não cresceram. Eu tenho irmãos que quando um ia para a escola de manhã, o outro ia para a escola à tarde. Então eles encontravam no caminho, um ia de chinelo, o outro ia descalço. Daí trocava, um pegava o chinelo e ia para a escola, o outro voltava descalço para casa. Eu, o André, o Luizinho, o Minduim, já não vivemos essa situação. Israel gostava mais do José do que qualquer outro filho. Por quê? O que tinha por trás disso tudo? Foi o fato dele ter nascido da sua velhice, com a esposa, com a mulher dos seus sonhos, chamada Raquel. Aí, para finalizarmos a conversa da noite de hoje, o texto diz assim, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Você vai pegar a tua Bíblia depois, se quiser, é claro. Você vai ler sobre túnica com vários personagens. Histórias bíblicas. Por exemplo, Davi com a sua túnica. O Elias e o Eliseu com a túnica. Eu vou destacar aqui uma túnica, que era a túnica de Jesus, disputada pelos soldados, sorteada conforme o Salmo 22. Não foi rasgada porque ela não tinha costura, era uma túnica sem costura. Ela é sorteada entre os soldados. Você vai ler na história, a túnica era muito usada no Oriente Médio, muito usada. Os homens costumeiramente usavam túnicas mais claras, as mulheres túnicas mais escuras. A túnica que os homens usavam, ela era mais larga, com a intenção de defletir, espalhar o calor dos raios solares que vinham e batiam. Quanto mais pano, menos calor,
permitindo assim que eles não vivessem de uma maneira sufocante. A que as mulheres usavam era mais justa, não por causa do design, não para que elas pudessem estar na moda ou para querer causar, nada disso. Mas havia o entendimento que, estando mais justa, acabava levando as mulheres a suar um pouco mais, e através do suor vinha a sensação do frescor. Era isso. Então a túnica era algo costumeiramente usado, principalmente como sendo um fator de proteção. Eles tinham a túnica, era usada a túnica. O José recebe do seu pai uma túnica especial. E é aqui que eu finalizo a conversa com você. Porque às vezes nós estamos falando de história desde o começo. Às vezes nós ficamos preocupados em entrarmos na história do outro, em querermos viver a história do outro. Às vezes nós vislumbramos, sonhamos a história do outro e não valorizamos a história da nossa vida. A nossa impressão digital é única. São mais de 5 bilhões, 6 bilhões de habitantes no planeta Terra, não sei falar precisamente, mas são bilhões de pessoas. Ninguém tem uma impressão digital como a sua. Você recebeu de Deus, do seu Pai, o seu Criador, a sua túnica, a sua capa, para que você possa ter a sua história. Não importa como é que a sua história está sendo escrita. Vou repetir o que já falei no início. Às vezes você pode ter aí uma sequência de ações que não são as mais assertivas, positivas. Mas você está tendo em Cristo Jesus a oportunidade de construir uma linda história. Eu vou passar, você vai passar, nós vamos passar, a nossa história fica. Então, se nossa história vai ficar, façamos o melhor para que a nossa história seja uma história verdadeiramente inspiradora a muitas pessoas, mas uma história que valha a pena nós vivermos nesses dias atuais. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que a sua história na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com o seu patrão, com a sua patroa, com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus vizinhos e amigos, que a sua história com o seu pastor, com a igreja onde você congrega, com os irmãos em Cristo que congregam com você, que a sua história seja uma linda história, a ponto de as pessoas olharem e dizerem: eu me identifico com essa história. Gostaria de ter uma história muito parecida no tocante aos pontos positivos, mas a minha história sendo escrita dia após dia. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça e sabedoria para desenvolver, viver e escrever uma linda história. Amém? Quero orar por você. Vou orar por você em cima da palavra que nós refletimos nesse momento, e logo a seguir vou orar por todos os pais
que estão presentes ou estão sendo representados através de alguém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a oportunidade, Deus, de conversar com meus irmãos mais uma vez, com a luz da Bíblia, Deus, a tua palavra sobre a nossa vida, produzindo em nós essa reflexão tão importante. Qual tem sido a história que estamos escrevendo? Qual tem sido a nossa história? Quando alguém perguntar a nosso respeito, qual será a resposta acerca da nossa história? Erros e acertos é certo que todos nós teremos. Que tenhamos mais acertos do que erro. E que a nossa história seja uma história inspiradora para a glória do teu nome. Eu oro por todos esses irmãos que me acompanham neste culto e oro por todas essas famílias aí representadas. Oro em nome de Jesus e agradeço por essa rica oportunidade de reflexão. Você que concorda, você que aceita e recebe a oração e a palavra para a sua vida, diz amém, diz aleluia, diz graças a Deus, põe palminhas aí no seu comentário e vamos orar pelos pais